Seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast incrível. Nós estamos aqui, 2 dias pós-evento. Hoje é uma segunda-feira. Nós gravamos aí por mais de 14 horas o podcast ao vivo que vocês precisam assistir. Então, se ainda não assistiu o nosso podcast do evento de sábado, já está aqui, no nosso canal para te assistir com profissionais maravilhosos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Grace Machado, sou fisioterapeuta dermatofuncional, sou professora universitária, ministro aulas em pós-graduações por todo o Brasil e sou apaixonada por novas tecnologias como ultraformer, laser, Lavian e equipamentos aí da eletroterapia. Divido essa bancada com meu colega, sócio, amigo, parceiraço, professor Leonel Thomas Bosa. Daqui a pouquinho ele se apresenta para vocês, biomédico e que ama os injetáveis aí. Então, essa dupla aqui, injetáveis mais equipamentos, é resultado garantido. E hoje temos um episódio muito especial. Uma convidada que veio de BH, que está aqui com um sotaque maravilhoso, conversando conosco. Já gravamos antes ali um podcast de tanta história que a gente tem sobre essa empreendedora, essa harmonizadora facial que veio especialmente, ficou mais alguns dias aqui em Porto Alegre para gravar esse podcast. Então, esse podcast é gravado com muito carinho, muito amor para você, profissional da estética, que está buscando aí se aperfeiçoar, conhecer produtos, conhecer profissionais que vão te inspirar, assim como a doutora nos inspira demais aqui. Então, é um episódio super especial que a gente vai começar e vai te entregar muito conhecimento e conteúdo. Não é, Leonel? Estou aí, gente. Então, eu sou o Leonel Bosa, responsável técnico pelo Instituto Thomas Bosa e também aí, colega da professora Grace em algumas pós e também na graduação na universidade. E quero lembrá-los que lá no Instituto Thomas Bosa, agora no mês de abril, está rolando o meu curso de 5 a 7 de abril de harmonização facial. E logo em seguida vem a professora Grace aí com o seu curso com as novas tecnologias, as tecnologias de ponta, laser Lavian e também com ultraformer. Então fiquem ligados, aproveitem e se inscrevam o quanto antes neste curso, porque nós estamos com vagas limitadas, né? Além dos pacientes modelos já estarem preenchendo as suas fichinhas ali de cadastro, então nós estamos com vagas limitadas, nós não queremos turmas grandes, não é mesmo, Grace? Isso aí. Lembrando que aqui embaixo tá passando o QR Code da Amabella e vai ter brindes aí. Tem vários fios que vão ser sorteados para vocês que estão nos assistindo. Então, já pega o seu celular, já entra no grupo e participe desse sorteio incrível que já vai acontecer. Além do mais, nós já estamos programando um workshop, então, que vai acontecer lá no Instituto com a Amabella, né? E com essa queridíssima, a doutora Ana Paula Dantas, que ficou aqui em Porto Alegre especialmente para fazer essa gravação e trazer e apresentar a sua empresa, ela que é uma empreendedora nata e cirurgia dentista, né? Cirurgia dentista, especialista em harmonização orofacial e cirurgia bucomaxilofacial. Falei corretinho? Falou sim. Seja muito bem-vinda, já te agradeço aí a parceria com o Beleza Pod e dizer que é uma honra te ter aqui conosco. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, o carinho e a receptividade de vocês, é um prazer estar aqui. Pensou fios de PDO? Lembre da Amabella, a melhor empresa em fios de PDO do Brasil. E ela vai te contar essa história aí, como que ela chegou nos melhores fios do mercado. Então, pessoal, eu sou Ana Paula Dantas, sou graduada em odontologia, especialista, minha primeira especialidade foi cirurgia bucomaxilofacial e em seguida, eu senti o mercado muito fechado na época, eu formei em julho de 2001. Senti que o mercado ainda era muito fechado para o público feminino dentro dos blocos cirúrgicos e fui em busca da ortodontia. Depois, fiquei muitos anos na ortodontia e aí começou a harmonização sem ser reconhecida pelo CFO. Os dentistas começaram a fazer procedimentos de harmonização. E eu fui em busca da harmonização para complementar a ortodontia.
pacientes que não queriam se submeter à cirurgia bucomaxilofacial e às vezes precisavam de mento, ou paciente que tem o que a gente chama de classe 3, que precisam de preencher essa região infraorbitária quando não se submetem à cirurgia bucomaxilofacial. E depois da harmonização, eu gosto muito de estudar, ainda fiz implantodontia e prótese. E não pensava em dar aula, e com a Mabela que eu comecei a dar treinamentos pela Mabela e comecei a ser convidada para dar módulos em turmas de especialização sobre fios. E agora eu estou fazendo um mestrado para completar isso tudo. Jesus amado. Bom, mas a vida da gente é assim, né? A gente não para nunca de estudar. Eu terminei o mestrado, agora já estou pensando o que é que eu vou fazer. Eu queria fazer até uma outra graduação, confesso. Queria fazer odonto, mas vamos amadurecendo a ideia. Vamos devagar. Eu terminei o meu mestrado em 2017 e ainda tem frutos disso. Então, de vez em quando sai algum estudo, né? Foi sobre o equipamento de plataforma vibratória. Foi um estudo legal. bem bacana, trabalhoso, mas super vale a pena. Mestrado a gente aprende demais, né? Sim, sim. Eu branqueei os cabelos, não foram flores, assim. Eu acho que, olha, eu branqueei mesmo os cabelos durante esse mestrado. É que foi tudo um período muito, muito intenso, assim. Foi quando eu entrei para graduação, foi o mestrado, enfim. Deus me livre. Mas tá aí, tudo passa, né? Tudo passa. Nem tudo são flores e a gente precisa ter um período aí de mais estudo, de se dedicar e ter foco, né? Em alguma coisa, no mestrado, por exemplo, e daí depois isso passa. E eu vejo... A partir desse estresse, né, que surgem, às vezes, grandes ideias, né? Exatamente. Quando você se botar, né, contra a parede e dizer... E agora? E agora, o que eu faço? Aí você vai correr atrás, vai pensar em alguma saída. Sim. A gente tem muita aluna que está passando por uma fase de transição. Então, por exemplo, tem muita dentista que está na ortodontia e que resolve ir para a área da estética. Então, eu vejo que esse é um público nosso, cativo, aqui no nosso podcast. Então, a mensagem que eu sempre deixo para elas é essa, de que é tudo muito trabalhoso, é um degrau de cada vez, que para chegar no topo é demorado, é um trabalho de formiguinha, mas com dedicação, com muito estudo, com perseverança, a gente chega, né? Exatamente. Fácil não é para ninguém, né? Não. Mas a gente tem que fazer aquilo que a maioria não faz para chegar onde só a minoria chega, né? A gente tem que correr atrás, não é fácil equilibrar. Eu tenho 2 filhos, marido, mãe com Alzheimer, minha tia, que é minha segunda mãe, acamada, mas a gente tem que correr atrás, equilibrando. Não, eu imagino. E ainda a mulher ainda acaba, às vezes, tendo três rotinas aí no seu dia a dia, né? Exatamente. É cuidar do marido, cuidar do filho, muitas vezes fazer a janta, alguma coisa assim. Doutora, mas vamos lá. Vamos. Que você tem muita coisa para nos entregar aqui. E é fascinante sentar com você, conversar, te escutar, porque, como eu te falei, eu adoro conversar com pessoas que são inquietas, assim, dentro da sua área, da sua profissão. E você viu ali uma necessidade, uma inquietude sua com relação aos fios que já estavam aí no mercado e do qual você ficou... posso dizer, insatisfeita com algumas marcas, algumas coisas? Sim, assim, um pouco decepcionada com os resultados que eu imaginava que poderiam me trazer. Uhum. Conta a tua história, eu achei tão legal a história do teu marido que resolve também te ajudar nessa busca aí, né? Sim, na realidade meu marido tem uma empresa de comércio exterior há mais de 20 anos e ele há bastante tempo já tem o que eles chamam de canal verde para importar qualquer tipo de produto. Então, ele trabalha com coisas bem diferentes, máquina de tecido, retalhos de malha, pena de avestruz, band-aid de frigorífico, enfim, uma infinidade de coisas. E eu entrei para harmonização, na época, como eu falei para vocês, ainda não era reconhecida pelo CFO, entrei para o curso sem saber se seria reconhecido ou não. E graças a Deus, no final do curso, o CFO reconheceu a harmonização orofacial como uma especialidade da odontologia. E eu participo da primeira turma de especialista em harmonização orofacial, né? Das primeiras turmas do Brasil. E, inicialmente, a gente trabalhava com fios definitivos ou semidefinitivos. E depois vieram os fios de PDO e só existia uma única marca no Brasil, com a Anvisa. E, de acordo com o que eu estudava, eu via que aqueles fios não me traziam o resultado que eu esperava,
que eu via nos estudos. E aí, o meu marido, uma noite, a gente lá em casa, chegou o pacote de fios e tudo ele olha por peso, porque ele trabalha com essa área de containers, né, importação. E aí ele pegou o pacote e falou, esse pacote aqui que você pagou R$1.800 e você ainda falou que o fio não é tão bom? Eu falei, foi. Ele falou, não, eu vou resolver isso para você e nós vamos encontrar um fio de qualidade. E ele passa uma madrugada acordado e começa a buscar contatos com fornecedores. Ele é bem, lá em BH a gente fala, né, ninja. E aí, com 15 dias, ele já estava com a viagem agendada para a Coreia e foi em busca de outros fornecedores e voltou já com alguns parceiros. Eu estava dentro do Instituto Top, lá de BH, na época, e eles também tinham curso no Paraguai. Então, isso me possibilitou testar, junto com os coordenadores do curso, esses fios, mesmo sem Anvisa. E, dentre várias marcas que ele buscou a parceria, a gente chegou à conclusão que os melhores eram os da Yurin Medical, que é essa empresa coreana que fica na Coreia do Sul. E a gente registrou no Brasil com o nome de Amabella Threads. Na própria Coreia do Sul existe essa marca. O dono da marca da Coreia do Sul nos permitiu colocar aqui como Amabella Threads. E essa Yurin Medical, ela está presente em todos os continentes, em cada continente com um nome comercial diferente. E, graças a Deus, eu consegui ter resultados maravilhosos com esse fio. O processo de Anvisa foi um pouquinho demorado, porque veio uma pandemia no meio. Então, a gente foi a única empresa que conseguiu que o fiscal fosse in loco durante a pandemia. Meu marido não pôde ir, ficou frustradíssimo, porque não podia entrar na Coreia. E por isso a gente pode dizer que a gente tem uma Anvisa realmente verdadeira, porque a Anvisa funciona da seguinte maneira: você é como um alvará da vigilância sanitária. Eles te exigem uma documentação, você envia, e aí você paga um boleto para que o fiscal visite o fabricante in loco e abra gaveta por gaveta. Então, os fiscais passaram uma semana na Coreia, dentro da Yurin, abrindo gaveta por gaveta. Se o padrão de fabricação obedecer às normas exigidas pela Anvisa, eles te entregam um documento que é o CBPF, que é o Certificado de Boas Práticas do Fabricante. E aí, a partir daquilo, você tem a Anvisa definitiva. Algumas empresas no Brasil não têm a Anvisa definitiva. A gente ouve falar, estão sob liminar, caiu liminar, voltou. É por isso, porque assim como na vigilância sanitária a gente pega um protocolo e aguarda a visita do fiscal para ter o alvará definitivo, no caso da Anvisa, a Anvisa tem 6 meses, depois que você paga esse boleto, para que o fiscal visite o fabricante. Se a Anvisa não visita dentro desses 6 meses, a empresa pode falar, Anvisa, eu paguei, eu fiz a minha parte, eu preciso vender o produto. Aí a Anvisa te dá como se fosse uma Anvisa provisória, até que o fiscal vá em loco. Então, existem empresas no Brasil que têm a Anvisa dessa maneira. Eles não têm o CBPF. O CBPF é um documento público que qualquer pessoa que entre no site da Anvisa consegue visualizar se aquele produto tem o CBPF ou não. E, graças a Deus, nós temos. Olha que vitória. Então, isso traz segurança para os clientes, Com né? certeza. Parabéns. É uma certificação aí maravilhosa e de segurança, né? Sim. Principalmente para o público que vai consumir aí esse serviço, este produto. Sim, né? Nossa, sim. Parabéns. Você sabe que não é segredo para ninguém, eu sempre costumo falar até mesmo para os pacientes, que eu fiquei muito frustrado com fios, né? Eu já trabalhei com Silhouette. Sim. Gosto do Silhouette, gosto dele. Acho que ele tem um bom estímulo de colágeno. Eu já trabalhei com aquele Double Needle. Sim. Já trabalhei com outros fios aí de PDO, né? E eu confesso que fiquei um pouco frustrado, assim, no geral. Não desmerecendo nenhuma dessas marcas, né? Nem tão pouco Silhouette, que eu acho que é um fio bom. Mas, no geral, assim, eu fiquei um pouco decepcionado, né? E principalmente com os PDOs. Sim. Principalmente com os PDOs que eu fiquei mais decepcionado, assim. E aí vem de encontro aquilo que você falava, da tua inquietude pelos resultados. E a gente, quando pega um artigo científico, vê que o artigo não é feito no Brasil, e aí a gente começa a pensar. Sim, e aqui no Brasil também o que acontece, sempre tem um jeitinho brasileiro, né? Então, quando a gente conversa com os coreanos, algumas técnicas que são realizadas aqui, eles não entendem. Por exemplo, ficar puxando o fio.
Eles não entendem o porquê ficar puxando o fio. Lá eles fazem como eu ensino os alunos, o paciente deitado, totalmente deitado, porque a própria lei da gravidade já ajuda a reposicionar os tecidos. Isso no caso de lifting, né? Que indução colágena todos dão. Quanto maior a quantidade de polímero no fio, obviamente maior a indução colágena. Mas em se tratando de lifting, aí eles fazem com o paciente deitado, cortam o excesso, acomodam o tecido e pronto. E aqui, pelo fato de existirem fios que não têm as garras tão eficientes, o pessoal começa a puxar. Nesse puxar no sentido de demais... tracionar mesmo assim, o tecido. De né? tracionar. Aí dá nó, aquela confusão. No tracionar demais e dar o nó, eles acabam causando uma tensão maior no fio do que o fio foi programado para suportar. E esse fio pode romper. E aí, quando que você sabe que o fio rompeu? Quando o paciente chega ali com uns 15 dias no seu consultório e perdeu totalmente o resultado. Significa que o fio rompeu. E nó em fio é indicado para fio... Os primeiros fios que eram unidirecionais tinham as garras em um único sentido e você precisava de dar um nó. Hoje em dia, os fios para lifting eles são bidirecionais. Eles têm garras para tração e no sentido oposto para sustentação. Então, não precisa de dar o nó, né? Doutora Ana Paula, eu como leiga, que eu não entendo sobre fios, eu queria te fazer algumas perguntas, Claro. então. Eu gosto de trabalhar, então, esse derretimento da face com ultraformer, né? Sim. E quando tu fala isso, então eu posso fazer esse efeito de lifting de lateral aqui com os fios? Sim, pode. E você pode até associar as duas coisas. Fazer o ultraformer num primeiro momento, porque geralmente você precisa fazer mais de uma sessão com o ultraformer para ter um resultado efetivo. Aí você já comprime um pouco, a gente fala, compacta ali o tecido, né? Comprime um pouquinho, fica mais leve a face, e aí você vem com os fios. E a força do fio que ele vai precisar fazer vai ser menor, então, obviamente, ele vai ser ainda mais eficiente. Então, os fios são principalmente utilizados nessa região ou mais em região de pálpebras? Quais são as regiões onde a gente mais utiliza os fios? Então, hoje em dia, a gente tem vários tipos de fios. Então, para indução colágena, em qualquer parte do corpo, né? Para lifting, falando em face, a gente faz o lifting de terço médio, que é aquele tradicional. Lifting para temporal. Lifting para temporal, a vantagem é que o paciente não sai com aquele curativo grandão na face. Então, o homem opta muito pelo lifting de temporal. Os homens têm um pouco mais de vergonha de falar que fizeram um procedimento. Ou a pessoa tem um casamento e ela não quer ficar feia nos primeiros dias, a gente opta pelo lifting de temporal, com acesso pela face, que o paciente dá até um efeito blush, ele já sai bonitinho e automaticamente melhora a condição da olheira. A gente faz lifting de terço inferior para papada, faz também, associa o lifting de terço inferior para aquela papada por flacidez, tem que deixar bem claro que é por flacidez, porque a papada por gordura. A gente tem que tratar aquela gordura, né? A gente tem os fios preenchedores também, para marcação de mandíbula, para preencher sulcos e rugas profundas, para sobrancelha, contorno de lábios, nariz. Quando falo em nariz, eu gosto de deixar bem claro que as pessoas acham que é uma tração e puxam o fio. Não é isso, o fio nose não é para tração. A gente tem que raciocinar como no preenchimento com ácido hialurônico, que eleva ali a pontinha do nariz da mesma maneira. Então, é passar o fio na columela e no dorso, é o mesmo raciocínio. Então, hoje em dia, a gente usa fio para muita coisa. Para celulite no corporal, vocês que trabalham com corporal, fio screw é maravilhoso. Você solta ali a fibrose e coloca o fio screw. Então, tem várias maneiras de se trabalhar com fio. Só que, infelizmente, no Brasil, as pessoas são ainda estão muito presas no ácido hialurônico e, às vezes, nem a intradermoterapia, que é tão importante antes de qualquer procedimento, as pessoas dão atenção. Eles já querem partir para o ácido hialurônico e vão inflando o rosto da pessoa e gerando mais flacidez e mais dependência do ácido hialurônico com o passar do tempo, né? E como fica feio também, né? Eu tenho uma amiga que acabou acontecendo exatamente isso. Ela começou a preencher e o rosto começa a ficar num formato feio. Então, eu também faço todos os procedimentos que eu falo aqui, eu faço. Então, eu faço ultraformer, eu faço preenchedor, eu faço botox, eu faço tudo. Mas eu gosto dessa questão de ser, né, mais natural mais mesmo. Natural. E é o que os pacientes estão buscando. E a vantagem que eu vejo do fio, eu falo que
Ninguém entende o que o paciente fez, a não ser que o veja quando é o lifting de terço médio nos primeiros dias. Mas ninguém entende o que ele fez. Dá um ar de descanso, de jovialidade, mas não muda as feições do paciente. A não ser quando você faz uma rinomodelação. Aí sim vai mudar. Mas os outros procedimentos são com resultados bem naturais. Eu sou apaixonada. Eu já estou convencido. Já posso fazer meu primeiro procedimento estético. Aqui no Cirrhosis não tem nada. Eu tenho fios. Não, eu tenho. Não, fios não tenho, mas eu tenho alguns ml de naturalidade aqui. Eu tenho uns fios aqui, ó, que eu fiz, mas eu já quero colocar mais, tá? E para isso nós já temos aí o workshop. Eu vou ser paciente modelo, já aviso. Eu também. Eu serei monitor da doutora e já estarei lá como paciente modelo. Nós vamos ter, então, um workshop com a doutora Ana Paula, aqui na cidade de Canoas, que fica do ladinho de Porto Alegre. Então, já vai te organizando aí, já coloca na sua agenda, que em breve a gente vai te dizer qual a data, né, Leonel? É isso aí. Eu imagino que talvez ali por maio, junho? Sim. Mês de maio eu tô bem tranquila. Tá. Olha, então fiquem ligados, gente. Mês de maio nós teremos um workshop aí com a doutora Ana Paula. Não percam. Até lá eu vou preparando a minha pele para receber os fios. Isso aí. Isso Doutora, ainda com relação aos fios, você falou que ele tem aplicações corporais também. Eu sei que você é dentista e tal, que, né, limita um pouco essas questões, mas eu gostaria de saber mais sobre. Porque eu já vi alguns protocolos meio doidos, assim, que quando você olha na internet fica até assustado com aquele monte de fios em bumbum, em seios. Então eu queria saber se tem estudos aí a respeito destes fios para corporal também, ou é só esse mais para aplicação em celulite? Como é que é isso? Então, existem sim muitos estudos, principalmente na Coreia, né, que está anos-luz na nossa frente nessa área de estética. Eu, particularmente, não ponho muita fé nessa questão do lifting de seios com fios, sabe? Eu não acredito muito, nunca vi ao vivo, mas eu não ponho muita fé, porque eu acho que quando o seio está muito caído, precisa remover aquele excesso de pele, né? Mas tem, sim, várias técnicas para abdômen, na questão da melhora do tônus ali mesmo, né? Na firmeza ali, na melhora da flacidez. Então, tem para abdômen, braço, coxa, bumbum, mas eu também não acredito no sentido de suspender o bumbum. Eu acredito na questão da indução colágena e da melhora da celulite, interno de coxa. Então, tem estudos maravilhosos, né? Eu posso até disponibilizar aí para vocês, que eu tenho acesso direto à fonte. Com então, certeza. Eu tenho muito estudo. Com certeza, que eu tenho muito interesse nisso. Sim. É claro que se torna um procedimento também, para nós aqui, muito mais caro do que... Exatamente. O problema aqui no Brasil com fios também é esse, porque lá na Coreia eles colocam mais de 100 fios em uma face, numa mesma sessão. Aqui as pessoas criaram também uma cultura, isso com ácido hialurônico, com tudo. Quantos fios? Não pode colocar 3. É igual ácido hialurônico. Eu não posso colocar só uma seringa. Então, eu até cobro um valor fechado, independente da quantidade que eu vou usar, de ácido hialurônico, de toxina e de fios, porque isso é uma coisa que nos atrapalha. Porque o paciente quer colocar menos, mas ele quer o resultado. E se o resultado fica ruim, depois ele esquece que foi ele que pediu uma quantidade menor de produto. Então, eu sempre falo com os alunos, não cedam a essa vontade do paciente, porque você precisa ter resultado. Então, tem essa cultura, e eu falo na face, por exemplo, para um lifting de terço médio, o mínimo que a gente consegue colocar é 4 fios de cada lado. Porque, senão, você não tem força suficiente para sustentar aquela flacidez. E outra coisa, quando você deixa muito espaço entre os vetores dos fios, você começa a ter aquela má acomodação de tecido inicial, que fica muito feio, né? Muita covinha. Então, quando você coloca os fios com uma distância menor entre os vetores, o paciente já sai mais bonitinho do consultório. Ele não precisa sair feio. Quantos fios em média, assim, para um terço? Vai depender do grau de caimento, assim, desse tecido, de Depende do grau tecido. de flacidez, do peso e de qual fio você está utilizando. Se você estiver utilizando um fio com garras moldadas, que não sofrem deflexão quando são introduzidas nos tecidos faciais corporais, e eles geralmente têm uma USP, uma espessura mais elevada, você vai conseguir utilizar uma quantidade menor. Quando você trabalha com fio farpado,
onde as garras são produzidas através de cortes, que são garras que têm uma tendência à deflexão, e geralmente eles têm uma USP um pouco menor, são mais finos, você tem que trabalhar com uma quantidade maior. Aí, às vezes, as pessoas falam, mas o fio moldado, com garra moldada é mais caro. Mas na hora que você põe no papel a quantidade que você vai gastar e o tempo de resultado que o paciente vai ter, quando ele vai ter que voltar se ele fizer com garras farpadas e quando ele vai ter que voltar se ele fizer com garras moldadas. Então, tudo isso tem que ser colocado no papel e para o paciente. E eu vejo que na área de saúde, a gente não tem na faculdade muito ensino sobre como cobrar, né? Então, a gente a gente aprende na marra no consultório. A fazer livro-caixa, a fazer conta, a administrar, a fazer o marketing, a publicidade, são coisas que eu acho que deveriam ser melhoradas, principalmente no mundo moderno. Então, a gente, às vezes, é o que eu falo, não imagine o que o paciente está pensando, que tem profissional que tem vergonha de passar o preço. Eu já fui assim. Então, não imagine, porque, de repente, você olha para a cara do paciente e acha que ele não pode pagar aquele valor que ele vai assustar, e ele pode. Então, você tem que oferecer tudo do melhor, e se ele te disser, doutor, eu não posso, aí sim, você vai oferecendo, olha, esse não vai ficar tão bom, mas vai te trazer um certo resultado. Mas a gente, no início da carreira, tem a mania de, a gente precisa muito do dinheiro, porque a gente está com as contas para pagar e não tem muito cliente, e aí a gente quer cobrar pouco e acaba entregando pouco resultado e se queima, né? Sim. Doutora Ana Paula, aqui a gente pensa em tudo. Então, agora a gente tem a primeira comunidade, a Empodera Esteta, onde a gente fala exatamente sobre isso. Maravilha. Como cobrar, como fazer marketing, como começar. Então, a gente já lançou essa primeira comunidade, onde a gente vai ter uma vez por mês uma aula, um aulão com um profissional especialista. Então, a nossa primeira aula é sobre autoconhecimento, porque eu preciso me conhecer, saber o que eu gosto de fazer, qual a área que eu me identifico, para poder falar nas câmeras sobre isso e conseguir fazer marketing sobre isso. Então, também vai passar aqui embaixo um QR Code com Empodera Esteta e participe da primeira comunidade de empoderamento da esteta. Muito bacana. Isso é muito legal, né? Porque aquela palavra amiga que às vezes a gente está precisando ali, principalmente para quem está iniciando, para quem está galgando aí a sua jornada profissional. Né? Na verdade, isso tudo começou com uma aluna minha que no último dia de aula chegou com uma carta para mim. E ela falou de como eu chegava nas aulas e entregava essa força, essa energia de que vai passar, meninas. É só uma fase que daqui a pouco vocês não estão. Eu quero desistir de tudo, prof. Não, nem pensar. Tu é excelente na tua carreira. Então, é só uma fase. E eu chegava com uma palavra. E isso é o que a gente vai ter na comunidade. Todos os dias eu vou gravar uma mensagem e as minhas alunas vão receber. Muito bacana, porque isso falta realmente na área de saúde. O projeto é da Grace, mas já estou te convidando para você dar a tua palavrinha aí como essa profissional inquieta e inspiradora que você é. Isso aí. Obrigada. E vamos falar sobre os tipos de fio de PDO. E para isso, lá na nossa live, então, que vocês já assistiram ou precisam assistir, então a gente vai deixar o link aqui para vocês assistirem o nosso podcast. A gente ficou mais de 14 horas gravando. A doutora explica aí, né, com uma maquete, todos os tipos de fio. Então, vocês têm que assistir esse podcast também, né, Leonel? Isso aí. E também quem não viu lá, pode acompanhar também nós pelas redes sociais. E acompanhando ali nas redes sociais, você vai ver a doutora falando sobre os fios, sobre cada tipo de fios, né? Então, sim. E não deixe de acompanhar esse episódio ali. Ele ficou um episódio, acho que deu 11 horas e 54 minutos, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, não deixem de assistir. Logo a gente fraciona ele e vai soltando aí com cada convidado e fica mais fácil pra gente se encontrar ali. Sim. E ver, quero ver a doutora lá, a doutora Ana Paula. Isso era surpresa e o Leonel agora já contou. I'm so sorry. Então vamos falar sobre os tipos de fio que existem, né? Então eu tenho uma amiga que sempre chega pra mim e diz assim: eu tô assim com a cara de brabo aqui. E só o Leonel consegue fazer o botox perfeito nessa região. Os outros profissionais que eu fui não conseguem. Então, pro brabo, a gente também pode colocar fios, né, doutora? Pode sim. Então, hoje em dia, assim, são vários tipos de fios. Os primeiros, os para indução colágena, que são os fios mono, fio screw.
E, na realidade, todos os modelos de fios vão nos trazer indução colágena com a reação a corpo estranho e etc, né? Aí depois temos os fios Nose, que foram idealizados exatamente para essa rinomodelação, com o efeito de preencher. Ele tem garras, somente para... essas garras não são fortes o suficiente para um lifting, para sustentar um tecido. Elas são só para levemente tensionar os tecidos e aumentar o poder de indução colágena. Os fios Nose, até alguns anos atrás, eu utilizava também para preenchimento de sulco nasogeniano, glabela, sulcos e rugas profundas. Então, eu costumo dizer que é um fio coringa que vale a pena ter no consultório, porque chegou um paciente para nariz, você tem. Chegou um paciente para preenchimento de rugas e sulcos profundos, você tem. Depois vieram os fios com garras farpadas, né? Garras produzidas através de corte para lifting. São fios excelentes, mas que devem ser utilizados em uma flacidez de leve a moderada e em uma face mais leve, porque as garras elas têm uma tendência a sofrer uma leve deflexão, como eu falei, quando introduzidas nos tecidos. Quanto mais curta e mais rasa for essa garra, melhor, porque quanto mais comprida, maior a deflexão que ela sofre. Quanto mais profundo for o corte para a confecção dessas garras, maior vai ser a área de estresse formada nesse tecido adjacente ali ao corte. Então, a Mabela tem fios farpados, a gente trouxe para o Brasil, porque existem outros modelos lá fora da Iurin, tá, gente? A gente selecionou aqueles que a gente sabia que iam ter venda aqui no país. Então, a Mabela, a gente tem o farpado 360 com garras curtas e rasas. Depois veio a geração dos fios com garras moldadas. Então, a confecção dessas garras é como se fosse forminha de gelo. Então, em alguns pontos, o fio tem uma quantidade maior de polímero e aí tem uma placa em cima e uma abaixo que vão levemente comprimir esses pontos do fio e levemente aquecer, conformando esses pontos no formato das garras. Então, por não sofrer corte, esse fio é mais resistente, ele não tem essas áreas de estresse. E essas garras não sofrem deflexão ao serem introduzidas nos tecidos, tá? Então, a gente tem, na maioria das empresas aqui no Brasil, são em formato de ponta de flecha. A gente tem um em formato de ponta de flecha na Iurin, mas a gente nem está trazendo, porque eu preferi trazer o que é uma ponta de flecha mais um retângulo. Então, ele me dá 4 pontos de ancoragem, tá? É um fio, hoje, de maior poder de tração e sustentação existente no mercado nacional. E temos a última geração de fios, que são os fios preenchedores, que eu falei lá sobre eles no Aesthetic Meeting, que a maioria dos profissionais não sabe que existem esses fios, e eu falo que aonde eu posso colocar fio, eu coloco fio, porque eu gosto muito de dormir. Para mim, o sono é sagrado, e ácido hialurônico, quando eu coloco em uma quantidade muito grande no paciente, eu fico preocupada, e acho que todo profissional que tem um pouquinho de responsabilidade fica, porque a gente sabe que não é só injetar dentro do vaso sanguíneo. Quando eu coloco em uma grande quantidade, eu comprimo vasos sanguíneos, eu posso diminuir a oxigenação tecidual e levar a um processo de necrose. E o paciente, muitas vezes ele não relata, ele vê que está avermelhando, ficando esbranquiçado, e o medo que ele tem da gente querer remover o produto porque ele está lindo. Então, a gente tem que ficar acompanhando. Eu peço foto diariamente. Outro dia, minha paciente amarrou uma máscara com gelo no lábio e dormiu. E aí, no dia seguinte, ela me mandou a foto com a boca toda roxa. Eu falei, vem aqui. Ela, mas precisa mesmo? Eu falei, agora. Porque eu fiquei com medo. Ainda falei com ela, quase que você tem uma necrose por hipocromia. Não pode fazer isso. Então, hoje a gente tem os fios, eu preencho com fio, aonde dá para preencher, e se eu precisar de ácido hialurônico, eu vou utilizar em uma quantidade menor. Então, eu faço o nariz. Nós temos o multifio, o fio que é um fio multifilamentado, são 7 fios dobrados, nos dando 14 filamentos de fios unidos por um laço. Eu utilizo em glabela, sulco nasogeniano, contorno de lábio muito fininho, aqueles lábios em formato gaivota, onde a gente, quando vai colocar o ácido hialurônico, muitas vezes, quando a gente coloca muito, ele pesa e vira para dentro. Então, eu trabalho com esse fio no contorno do lábio superior antes de preencher. Utilizo em calha lacrimal também. E, assim, é impressionante, só de colocar na calha, a olheira já some.
sabe? Então, eu tenho trabalhado muito com ele em cálie lacrimal. Temos o fio Caver, que ele em formato tubular, ele já volumiza muito mais, ele tem um poder de volumização gigante. Então, eu utilizo só em sulcos bem profundos, geralmente glabela, sulco nasogeniano, e os dermatologistas gostam muito de utilizar em mandíbula, colocando no ramo e corpo da mandíbula para fazer aquela marcação em ele. E até o fio cônico SZ, que é de garras moldadas, eu utilizo para definição de mandíbula com ângulo 90 graus. E mono também, muitas vezes, eu utilizo no contorno de lábio. E às vezes o paciente só quer melhorar o contorno, que a gente vai envelhecendo, vai ficando com a comissura caída, não quer volume, eu coloco só o fio. Quer volume também, eu coloco um pouquinho de ácido hialurônico. Enfim, é infinito. E para código de barra, dá para colocar? Dá. Aí, para código de barras, eu já prefiro colocar um mais fininho, ou fio screw, ou fio mono, vários fios mono. Não gosto de cruzar, mesmo sabendo que a interseção, os pontos de interseção me dão um maior poder de indução colágena, mas é uma região onde a gente movimenta muito. Então, eu gosto de colocar eles em paralelo mesmo, sabe? E outra coisa que vale lembrar, já estou dando a aula aqui, o Leonel vai brigar comigo, nariz e columela, sempre fazer a toxina botulínica antes, porque se o paciente tem muita força muscular, esse fio pode exteriorizar. Se ele exteriorizar, vai infeccionar e você vai ter que remover esse Imagino fio. que glabela e região frontal também, né? Exatamente. Por A gente conta do tem que fazer uma movimento. toxina. Exatamente. Adoro professoras que entregam todo o conteúdo e que já dão um aulão aqui no podcast. Adoro. Não, eu falo. A gente falou hoje mais cedo, né? O prof que entrega tudo aqui, ele tá se doando, porque saber mesmo como é a sua técnica é só lá no Só na workshop, hora. no curso, né? Não tem como pegar tudo isso assim, Exatamente. apenas conversando. Mas quando mostra que sabe, que domina o assunto, olha... Conquista, né? Ah, O fio preenchedor, ele já dá o resultado na hora ou o processo dele é gradativo? Depois que a gente colocou o fio, a gente precisa aguardar um certo período para ele fazer a sua produção de colágeno? Como é que é um pouquinho? Não, a gente já enxerga na hora. A indução colágena, e na hora você vê o poder preenchedor. Não tem um pack aí? Não tem um pack de fio. Não trouxe, não lembrei de trazer. Eu já podia me deitar aqui. Mas na hora você já vê o efeito preenchedor. E o legal do fio é que aí depois vem a indução colágena e a textura de pele ali local ainda vai ficando mais bonita. Olha, que demais. quero fazer todos. E a associação com os fios? O que a gente pode fazer aí? Ele vem com aquela agulhinha também, tipo o fio mono, por exemplo, eu posso conectar ali e colocar Sim, pode colocar um NCTF? IPRF, um NCTF, os produtos que forem Anvisa Grau 4, sim. Os que forem Anvisa Grau 2, infelizmente, né, no exterior tem alguns que são Grau 4 e aqui são Grau 2, tipo o PDRN, né? Uhum. A gente não pode, porque se der alguma intercorrência, você não tem respaldo nenhum. Mas o NCTF é Anvisa Grau 4 e PRF, né, nem se fala. Uhum. Então, qualquer produto que seja Grau 4, você pode acoplar a seringa à cânula e injetar, sim. Teremos isso no workshop? Podemos, sim. Olha aí, a gente. Tá imperdível esse workshop. Eu vou estar lá, sentadinha de aluna e você modelo. Já tô na lista. O que mais nós podemos esperar da Anabela? O que a Anabela tem aí, além dos fios pra gente? Então, a gente tá com uma perspectiva maravilhosa aí de trazer alguns aparelhos. Sério? Agora o olhinho brilhou. Agora o olhinho Você brilhou. vai adorar, né? De repente você vai ser uma candidata aí para usar esses aparelhos nos seus cursos. E também uma linha de intradermoterapia maravilhosa para revolucionar o mercado. Eu era meio assim preguiçosa com a intradermoterapia, eu confesso. Eu tô apaixonada com o mundo da intradermoterapia. Intradermoterapia é tudo, né, gente? Sim. Só que em foto, em uma sessão, você não consegue mostrar. Então, o paciente, ele é imediatista, né? E o profissional, muitas vezes, também. Não precisa alguém lá para testar os produtos, um instituto assim? Sim, Sou sim. candidato. Eu estou vendo em vocês, assim, um potencial imenso de teste de E tudo aqui no Sul. Eu quero esses produtos também para usar nos meus cursos de microagulhamento. Exatamente. Porque todos esses produtos a gente pode associar como drug delivery durante a aplicação Sim. e tem uma ótima resposta. Sim, sim. E tem gente que não acredita em intradermo, né? Acha que tem que injetar a nível profundo. Eu estou trabalhando com eletroporação e dermapen e tenho resultados maravilhosos.
E já quero lembrar também que em abril nós teremos o curso de jato de plasma. Eu poderia associar os produtos da Mabela? Sim, o jato de plasma também eu amo, jato de plasma, adoro. Você gosta? Gosto. Olha aí, ó. E lembrando que nós vamos ter o curso de Ultraformer e Lavian. E daí minha próxima pergunta é essa: eu posso associar PDRN com Lavian? Sim, você pode aproveitar aquele momento em que os poros estão dilatados e utilizar o PDRN topicamente, que ele vai penetrar bem e te trazer um resultado espetacular. E o Lavian foi o equipamento mais falado no evento de sábado. Então, todos os profissionais que participaram do nosso pod falaram super bem sobre essa tecnologia, que eu já sou apaixonada. E eu vou trazer novidades aí, Léo. Olha, tô só aguardando lá no Instituto, hein? Futuro. Quero saber o que mais que vocês estão trazendo aí. Produtos, o ácido hialurônico a gente não achou bacana trazer, porque hoje a gente tem uma infinidade de marcas no mercado nacional e eu estava em busca de um com índice de BDDE praticamente zero. Mas, infelizmente, no Brasil, o custo, né, as pessoas não querem pagar, a maioria dos profissionais quer pagar barato. Então, a gente chegou à conclusão que vai ser bobagem trazer, porque a gente até encontrou um ácido hialurônico assim, espetacular, mas o custo é alto. Então, é a única coisa que a gente não pretende trazer, é o ácido hialurônico e a toxina botulínica também, porque já tem infinitas marcas, né, no mercado. Uhum. Mas o restante, a gente está olhando de tudo. Tudo. Máquinas para diagnóstico, tudo. Olha. Ai, perfeito, adoramos. Bom, nós temos aí muitas profissionais, mulheres, que assim como tu, doutora, também são mães, empreendedoras, dentistas, que têm o seu consultório. Eu queria que tu contasse aí um pouquinho dos teus segredos. Como é que tu organiza tudo isso? Quem é a doutora Ana Paula saindo da clínica, saindo aí do mundo dos negócios? Como é que é a tua rotina? Nos conta um pouquinho mais. Olha, uma loucura. As minhas grandes amigas falam que não sabem como eu dou conta. E tem horas que nem eu sei. Eu sou a filha caçula, a única mulher. Então, eu tenho um irmão que hoje mora nos Estados Unidos. O outro que mora em Belo Horizonte mora do outro lado da cidade. Quem mora, além de ser a única mulher, sou a que moro mais perto dos meus pais. Meu marido também só tem um irmão homem. Então, acaba que eu sou eu e minha filha na família do meu marido somos as únicas mulheres, né? Eu tenho um filho de 15 anos e uma filha de 9. E um enteado que está trabalhando comigo, estou muito orgulhosa, de 22 anos. Ele hoje está trabalhando na Mabela, estou muito feliz com isso. E eu tenho, além dos meus pais, meu pai é super ativo, ele faz 83 anos agora, ele é um homem, assim, minha inspiração diária, ele é muito ativo, muito inteirão, ninguém fala que ele tem a idade que tem, mas eu tenho uma mãe de 85 com Alzheimer, que já esteve uma época até sem andar, hoje ela melhorou bastante. A irmã gêmea dela, minha segunda mãe, não tem filhos, ela é acamada, tem demência por corpus de Levy, ela só fica deitadinha, alimenta por sonda, não enxerga, não fala. E o meu tio, casado com ela, meio que se entregou. Então, eu coloquei os 4 idosos para morar na mesma casa. Lá tá igual uma casa de repouso. E coloquei as cuidadoras e eu que administro. Então, eu administro filho, casa, marido, porque o homem sempre é carente, quer assistência da gente a todo momento. Mas os meus 4 idosos, meu filho mais velho já está mais independentezinho, mas a pequenininha agora mesmo me ligou, mamãe, você não quer falar comigo? E eu falei, filha, agora eu não posso. Então é um leva, busca, eu tenho uma rede de apoio, assim, uma rede de apoio que sou eu e uma amiga que o marido é piloto, uma vai ajudando a outra nesse leva e busca de criança, é uma loucura. Meu dia começa de manhã cedo e termina... quando muito cedo, umas 11 horas, meia-noite, fora esse mestrado que eu inventei de fazer, eu não consigo parar de estudar desde que eu formei. Eu gosto de estudar. Então, é uma loucura, mas a gente, no final dá conta. Eu ainda falei, eu quero ficar um dia parada sem ninguém me chamando, porque é mãe, amor o tempo inteiro. E ontem eu estava sozinha aqui em Porto Alegre e eu senti falta deles me chamando. Então, a gente dá conta. A mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Consegue. Né? E eu falo, depois que tem filho... a vida vira de cabeça para baixo.
E quais são os teus segredos de beleza? Tu é uma mulher inspiradora, linda. Obrigada. Tem uma energia, assim, um brilho incrível. Obrigada. Então, para cuidar de mim esteticamente, eu tento fazer musculação 2 vezes por semana, é o máximo que eu consigo. Quando dá, eu corro ali uns 20 minutos na esteira, mais um dia da semana, mas quando dá, raramente. Ontem eu fiz isso. Aí eu faço aquele esquema de corre 20 minutos, pula para fora 10, que aí acelera um pouco mais. E na face, o que eu já fiz? Fio de PDO, toxina botulínica. Há muitos anos atrás, fiz preenchimento de subocular com ácido hialurônico, mas tudo na gente dá errado, então eu tive nódulo residual, que eu fiquei anos pelejando com esse nódulo residual, então eu não quis fazer mais. Então hoje eu só faço fio. E final do ano passado, pela primeira vez, eu coloquei um pouquinho de ácido hialurônico nos lábios e fiquei muito feliz. Para poder dar, porque a gente vai envelhecendo, né? Eu faço 47 anos em maio. Então começou a cair a comissura. Eu não acredito que tu tem 47 anos. Vai fazer. Vou fazer 47, dia 31 de maio. Tenho 46. E nós estamos em março de 2024, então, meu Deus. Eu vou fazer 47. Eu quero ficar assim, com essa pele. Mas é isso. Antes, eu comecei a fazer toxina botulínica, eu já estava com quase 40 anos, porque na minha geração não tinha essa cultura de protetor solar, toxina. Então, hoje eu tento me policiar para passar o protetor solar de manhã, mas retocar no meio do dia... Impossível. Não, é impossível. Com essa rotina? É impossível. Aí vem o uso dos dermos cosméticos bons aí também. Exatamente. Eu tô querendo levar a canetinha de Dermapen para casa, mas nunca levo e fazer lá em casa. Porque o duro também é a gente arrumar um momento. Eu tenho uma grande amiga, a doutora Aline, a gente tira um dia para uma fazer na outra. Mas esse dia... leva meses para chegar. A gente entende. Eu sei bem como é que é isso. Eu tenho aproveitado os meus cursos agora, né? Pego os alunos, vão cuidar do prof agora. Ah, que joia! Então, isso é ótimo. E agora que eu Grace lá na clínica, então já estou só esperando a minha vaga do Lavian, do Ultraforce. Ótimo, maravilhoso. Temos já curso com data, né, Leonel? Isso aí. Então... O meu é do dia 5 ao dia 7 de abril, a Grace vem logo em seguida, que é nos dia 13 e 14? Eu acho que é isso, tá? Mas eu não tenho certeza. Mas é só me chamar que eu respondo para vocês. Prometo que eu passo a data certinha. E no outro final de semana a gente tem o jato de plasma. Né? Que é maravilhoso. Com a doutora Ana Paula. E ela vai falar sobre todos os equipamentos, tanto o jato de plasma quanto o eletrocautério. Perfeito. Bacana. Ela vai explicar sobre um, sobre o outro, a atuação de cada um e muitos equipamentos que nós teremos lá. Muito bacana. Amei. Nossa, sensacional. Então, a gente fica por aqui. Mais uma vez, é uma honra ter a Amabella como uma parceira nossa. A gente tem certeza que é o início de uma grande parceria. Chego a me arrepiar aqui, porque vocês têm qualidade, vocês têm excelência, vocês mostram os resultados, e isso é um valor que a gente prioriza muito. Então, eu sei que os caminhos não se cruzam ao acaso. E que ele lá de cima, com certeza, nos colocou no caminho um do outro. E eu sei que a tua fé é muito grande. É muito grande mesmo, e eu tenho certeza, eu também acredito nisso. Ninguém passa na nossa vida por acaso, né? Com certeza. E a gente realmente vai ser muito bom ter uma parceria aqui no Sul, porque até essa correria minha para lá e para cá, eu preciso de ter repetidores. E além de repetidores, eu vou poder aprender muito com vocês no mundo que vocês trabalham, que eu não trabalho, né? Então vai ser uma parceria muito bacana. Eu quero te agradecer, Ana Paula, porque eu cheguei aqui hoje de manhã falando para a doutora o seguinte, eu quero mais. Não é simplesmente ser uma parceira, ser patrocinadora do Pod, não é só sobre isso. Mas eu quero mais, eu quero ir lá, quero conhecer a empresa de vocês, eu quero fazer um podcast lá dentro e eu quero ainda levar tudo isso que você buscou, apresentou, né? A tua inquietude, eu quero conhecer tudo sobre isso e quero ser um discípulo aí da Amabella para você e conhecendo todos os produtos, a maneira correta de se usar e replicar tudo isso para os meus alunos também. Então, lá no evento, eu sempre falei o mesmo slogan. Pensou em fios de PDO? Lembre da Amabella, a melhor e com excelência. E os melhores fios tu só encontra na Amabella.
É isso aí. Obrigadão, doutora, pela tua entrega. Gente, eu que aqui. agradeço o carinho de vocês. Vocês são maravilhosos. Ficou devendo pão de queijo, mas tudo bem. Pois eu é. perdoo porque Da eu próxima vez eu trago pão de queijo, doce de leite. A gente vai pra lá também. A gente Pois é. Nossa Senhora. Lá, com certeza, toda visita come pão de queijo. Ai, muito obrigada, Obrigado, então. viu? E se você não assistiu o episódio com a doutora Ana Paula de sábado do nosso evento, é só ir lá e buscar, né? Isso aí. 12 horas de podcast ao vivo e muito conteúdo, onde a gente fala também sobre a Mabela. E ela explica também lá na maquete todos os fios e para que eles são usados. Ela não explica, ela Ela dá mostra. uma aula, né, Léo? Com certeza. O que ela já demonstrou aqui perfeitamente bem. Então, muito obrigada pela sua audiência. A gente busca profissionais que nos inspiram e que vão te inspirar também. Um super beijo a vocês aí de casa e semana que vem tem mais. Até o próximo episódio. Obrigada.